Superior Tribunal Militar, que vai começar o julgamento da perda de patente dos militares condenados pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Militar pediu hoje ao STM que declare a perda dessas patentes, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também dos generais que foram condenados junto com ele. Na tela a gente vê esses nomes que estão ao lado do Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Também tem o Augusto Heleno, general do Exército, assim como o Paulo Sérgio Nogueira, o Braga Neto e também o Almir Garnier, esse almirante da Marinha. Se os ministros do STM entenderem, a partir disso, que eles devem realmente perder essas patentes, eles podem perder o direito de cumprir a pena em sala de Estado Maior. E é um local, um ambiente especial que tem dentro das unidades militares e sem grades também, perder o salário militar. Tem várias questões que são colocadas e que a gente vai entender com uma especialista nesse assunto, que é a pesquisadora, cientista política, a Ana Penido, a nossa convidada no N2. Professora, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, querida. Prazer te receber também. Professora Ana, quero começar te ouvindo sobre essa possibilidade. Aliás, era algo que se esperava a partir da condenação no Supremo Tribunal Federal, né? Sim, sim. A fase posterior imaginada seria, sim, o julgamento no Superior Tribunal Militar. Eu acho que muita gente talvez esteja curioso de por que o Cid não está nessa listinha, né, das fotos. Naquela época, quando estava acontecendo o julgamento na Justiça Civil, muita gente discutiu isso também, mas só 2 anos? Mas por que 2 anos? Em tese, se fosse um julgamento estritamente só jurídico, não político, como ele também é, né, desde o início também, mas só juridicamente falando, quem é condenado a até 2 anos não passar por essa fase posterior, que vai começar agora, que tem relação com a perda ou não de patente. Então, é por isso que o Cid não está entre essas fotos que vocês acabaram de mostrar, porque a condenação dele na Justiça Civil não remete ele automaticamente para uma possível condenação na Justiça Militar. Pelo contrário, ele até já pediu para ir para a reserva, isso já foi aprovado pelo alto comando. Os demais são aqueles que tiveram penas superiores a 2 anos. Nesse caso, o passo posterior é sim para a Justiça Militar. Eu acho que só uma coisa que é importante ficar claro, Gabi, Rodrigo, Chico, é porque não se trata, nesse momento, de fazer outro julgamento na mesma modalidade que aconteceu o julgamento na Justiça Civil. Então, não é que eles vão ser condenados ou absolvidos pelos crimes que eles cometeram. Isso é competência da Justiça Civil, já foi julgado, já estão em processo de cumprimento de pena. O que a Justiça Militar faz é que quando você opta por essa carreira, né, e é uma escolha individual, você faz uma prova, um concurso, vai passar pela escola, e você escolhe como carreira ser militar, você assume um conjunto de deveres, de possibilidades. Igual você ganha direitos, então, por exemplo, um militar tem o porte de arma, e é uma coisa que eu não tenho, imagino que vocês também não. Igual ele ganha esse tipo de direito, por outro lado, ele tem que fazer um conjunto de outros compromissos. Até porque isso, já que ele tem arma, espera-se que ele tenha um comportamento mais exemplar diante da sociedade. Então, o que a Justiça Militar vai julgar é se o comportamento que foi criminalizado, né, que está sendo nesse momento punido, que é a tentativa de golpe de Estado, se isso é ou não é compatível com ser militar, com os princípios, os valores, a disciplina que rege a carreira. Agora, a professora Ana Penido, que é uma das estudiosas, uma das principais estudiosas desse tema militar no Brasil, não sei se há precedente, né, no Brasil de um julgamento desse tipo. Então, a primeira pergunta é se há algum tipo de julgamento já de militares para perda de patente dessa forma que nós estamos acompanhando. E segundo, pela composição do Superior Tribunal Militar, eu sei que é sempre difícil fazer uma previsão dessa, mas o que a gente pode esperar? Eu estava vendo que os relatores, por exemplo, no caso do Braga Neto e do Bolsonaro, são ministros
que foram indicados nos governos Temer e Bolsonaro. Então, a composição também do tribunal deve pesar bastante. São 10 militares e 5 civis, não é isso? Que compõem ali o pleno do Superior Tribunal Militar. O que a gente pode esperar desse julgamento, como você explicou muito bem, que é só para saber, eu digo só entre aspas, se perdem ou não a patente, o que é muito importante. Ou seja, são expulsos, né? São afastados da carreira militar. Professora? Eu acho que entra o componente politicamento, pelo tipo de pessoas, pela patente dessas pessoas e pelo tipo de crime que elas foram condenadas na justiça civil. Porque a vez seja relevante, assim, as pessoas às vezes acham que a justiça militar sempre acaba em pizza. E aí não é comum assim, terem a patente, por exemplo. Isso não é verdade. Números que tem indicam que mais de 80% das pessoas vão para esse momento, né? Para verificar se é compatível, tem a patente. Então, normalmente, são pessoas que foram acusadas de desvio de verba, são pessoas que, às vezes, são acusadas por homicídio, assassinato, foram condenadas na justiça civil. E aí, quando vai para a justiça militar, não, poxa, não posso ter aqui na justiça, não posso ter aqui entre os quadros, né, das Armadas, alguém, por exemplo, que já foi condenado por desvio de verba. Aí essa pessoa perde a patente. Então, assim, isso não seria inédito do ponto de vista do que acontece. O que é inédito, aí, nesse sentido, não tem precedente, é para alguém nesse nível, com esse tipo de gente. Então, são generais de 4 estrelas e um almirante, e um ex-presidente, né, que também não é uma patente, mas é uma patente civil que comanda esses militares, ao mesmo tempo, pelo tipo de condenação, que é tentativa de golpe de Estado. Então, isso sim é uma novidade. Ter esse tipo de perfil, militares de altas sendo julgados dentro do Supremo. Aí agora uma questão, assim, você comentou sobre isso, qual que é o perfil desse judiciário, né? Tem muito debate ao longo do tempo sobre se deve ou não existir um judiciário militar. O judiciário militar existe em todos os países, principalmente em espaços de guerra, em momentos de guerra. Então, qual que era o objeto ali de discussão? Uma vez que um militar, por exemplo, ele está na fronte e eventualmente ele estupra ou eventualmente ele mata uma pessoa, isso tem um peso distinto de se acontecesse num momento de paz, andando na rua, num outro momento. Então, é como se o momento de guerra trouxesse um conjunto de tensões. Então, não tem divergência sobre ter um judiciário militar que julga militares no momento de guerra. Mas existem muitas divergências sobre qual que é a margem, né? Que tanto que esse judiciário militar ele pode ou não atuar em momentos de paz, que é, por exemplo, o momento atual brasileiro, né? A gente vive num Estado democrático, de paz, com todas as nossas dificuldades, sim, mas assim, não dá para comparar com o que é, por exemplo, um ambiente de guerra. Então, esse judiciário sempre houve fricções mesmo, assim, sempre houve disputas por parte do judiciário civil, de tentar diminuir o poder desse judiciário militar e por parte do judiciário militar de aumentar o seu próprio poder. O motivo para isso, gente, é o básico. Você vai julgar os seus pares. Então, uma vez que você está julgando os seus pares, né, são militares predominantemente julgando, ali costumam funcionar outras regras. E não quer dizer que, por isso que eu falei, não quer dizer que vai dar em pizza, que eles não são condenados, mas quer dizer que se condena mais, dá menos. Então, se condena mais quem são das baixas patentes e você condena mais quem tenta iniciativas à esquerda, e não isso do ponto de vista histórico, inclusive contemporâneo. O que a gente pode esperar, né? Aí entra o componente político e não jurídico. Porque como eu trouxe a dimensão jurídica, porque se a gente fosse pensar só pelo que acontece e só pelo que é norma, eles automaticamente, a gente pode imaginar que quase certo eles seriam condenados, perderiam a patente, não perdem o salário, viu, gente? Isso é um projeto e foi uma proposta do Haddad sobre a reforma da Previdência. Hoje existe uma figura que tem umas coisas no mundo militar, privilégios que eles mantiveram para si desde a ditadura, que eles sempre foi assim, mas na época do governo Bolsonaro, todo mundo passou a fazer isso. Uma dessas coisas é uma chamada morte. A gente está tendo interrupção aqui, né? Ela estava falando da morte ficta, né? Exato. Infelizmente caiu. Que é uma morte de mentirinha, né? É uma morte de mentirinha, uma ficção.
o militar é dado como morto, portanto, cria-se uma viúva. Que recebe a pensão de um militar vivo. E ajuda E a os sustentar esse dependentes. militar, às vezes. Ele tá lá, tá vivo, tá vendo TV com ela lá no sofazão e tal, mas ele é dado como morto. Então ele E aí perde quem a patente. recebe são os seus dependentes. É uma vergonha, né? Pelo amor de Deus. A ideia é não punir os dependentes por um erro cometido pelo militar. É que ela falou do Haddad, e o Haddad tentou derrubar isso aí, não conseguiu, porque é difícil mexer com essas regalias militares no Brasil. Sem dúvida. Agradecer a professora Ana Penido, que teve questões com a conexão, porque estamos tendo tempestades, chuvas no Brasil ela inteiro. excelente as Excelente, explicações. Excelente a Sim, professora, mas esclareceu aqui as questões que foram colocadas, Rodrigo. E essa questão da morte ficta a gente fechou aqui nesse encerramento. Aqui eu quero trazer, gente, terça-feira, hoje é dia de Precisamos Conversar, né? A nova temporada está ali a todo vapor, sendo feita, está sendo produzida. Enquanto isso, a gente acompanha as principais conversas de Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara, dessa vez sobre gravidez na adolescência. E tem outros debates que estão colocados nesse Precisamos Conversar, como, por exemplo, educação sexual, desigualdade social, tudo isso a gente acompanha hoje a partir das 7 horas da noite e logo na sequência. Daqui 10 minutinhos tem Precisamos Conversar também. Muito bom. Excelente. E seguimos aqui, a gente estava agora há pouco conversando sobre a perda da patente dos militares. Tem uma história, gente, de uma monitoria que foi feita por policiais militares aposentados numa escola cívico-militar no interior de São Paulo, e um dos policiais errou a escrita das palavras descansar e continência. Para quem me acompanha em vídeo, dá um zoom aí na tela, você vai ver que na lousa está registrada essa cena. Eles estavam explicando quais são os movimentos de hierarquia militar e tal, né? E enquanto um agente estava falando com os estudantes, tem outro que está ali na lousa para descrever, para escrever o nome desses movimentos, vamos dizer assim. E aí eles erraram, né, na escrita, como você está vendo aí na tela. E essa imagem foi registrada pela equipe da TV Vanguarda, que estava acompanhando o início desse modelo, a aplicação do modelo cívico-militar na escola. Agora deu para ver direitinho com o zoom da nossa equipe aí na tela. Descansar o descansar com cedilha e o continência ficou sem o N, né? Continência. É isso. Seria alguma coisa. Isso ainda é grave, porque a sala de aula, ao meu ver, e ao ver de quem pensa a educação no Brasil, tem que ter ocupada por professor. Claro. Sim. De repente você coloca um militar, um desses aí, inclusive, foi candidato derrotado do PL. Você começa a usar as escolas de São Paulo para despejar derrotados em eleição, para despejar militar amigo do Tarcísio. É uma pouca vergonha. Quem tem que estar na sala de aula são os professores. Ô Chico, já que você está falando dos professores, vamos fazer uma comparação dos salários também, né? Boa, porque, por favor, isso é uma excrescência. Cara. Sim, quem criou a aplicação, né, o Programa Cívico-Militar, na rede estadual, prevê que esses agentes, como esses que estavam aí na tela, eles recebam cerca de R$6 mil para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. E esse valor é superior ao piso que é pago aos professores no Estado. Então, acho que diz muito também sobre a falta de investimento. É a vergonha, né? Diz sobre a estratégia, o que esse governo Tarcísio de Freitas quer da educação. Quando você bota. E eles têm uma cartilha que é assim, para proibir cabelo de tal jeito. Imagina o que não vai dar de preconceito nisso. Proibir cabelo. É um bedel com patente. Mas você vê que, no fundo, é uma ideia política de empregar, de dar grana para esse exército todo, inclusive do PL, do Partido Republicano, desses militares que se engajaram muito na questão partidária, na questão política nos últimos anos por conta do bolsonarismo, sabe? Numa hora que as escolas de São Paulo estão caindo aos pedaços. Numa hora que afasta-se tudo que é professor bom no estado de São Paulo, vem essa história. Agora, sabe o que eu acho curioso? Que o discurso dessa turma aí, da extrema-direita, é que a escola moderna, o método Paulo Freire, é muita contestação, muito questionamento, e não aprendem o que interessa mesmo, que é o conteúdo.
e daí na hora de fazer o conteúdo escreve tudo errado. Não dá, cara. Então, e outra, né? Acho que foi até você que postou num dos nossos grupos ou nas redes, eu não lembro, Chico. Você já viu o colégio da elite de São Paulo ter educação cívico-militar? O Dante Alighieri vai botar policial lá para dar aula? Sei lá, os colégios aí da elite, Porto Seguro, Jamais, ou no jamais. Rio, ou em Minas, ou em Pernambuco. Eu pergunto mais, eu conheço pelo menos umas 20 pessoas no Palácio dos Bandeirantes, porque cobri política muito tempo em São Paulo, essas pessoas que eu conheço são aliadíssimas ao Tarcísio, e eu incluo o próprio Tarcísio. Qual deles colocou os seus filhos numa escola desse tipo? Nenhuma. Ninguém quer militar dentro da escola deles. É para pobre. Eles querem condenar a pobreza a esse tipo de professor. Um falso discurso de disciplina. O problema é a falta de disciplina. Então, o cara que quer disciplinar os alunos aprende a escrever primeiro. Seria um bom começo. Mas está tudo errado. E eles usam para justificar, né, que, na verdade, a implementação da escola cívico-militar é para melhorar a qualidade. E aí começam errando desse jeito aí. E tem mais, olha, não tem a escolha é muito política desses militares, não há um cuidado de colocar, inclusive, se o policial tem bom comportamento ou não. A deputada Mônica Seixas, do PSOL aqui de São Paulo, já está questionando, inclusive, um desses militares nessa sala de aula, que teria processos ligados, inclusive, a assédio e sedução. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que coloca dentro da sala de aula. Tem que ser professora. Claro. É isso. E já tem estudos, né, e especialistas avaliando essa implementação da militarização das escolas, mostrando que não traz resultado nenhum do que eles prometem, né? Não tem preocupação com o ambiente escolar. Zero. Se vende, enfim, não melhora a educação pública. Eles não estudaram para isso, eles não fizeram pedagogia, gente. É horrível isso. Poxa, quer colocar de guarda? Coloca lá na frente da escola. Não dentro da sala de aula. É um atraso de vida. E ainda, bom, a gente trazendo essa imagem aí, que é um retrato, né, do que os alunos estão sendo submetidos. Eles estão justificando, claro que tiveram que responder, né, a Secretaria da Educação diz que todos eles vão ser submetidos a processos semestrais de avaliação. Vamos seguir aqui, ainda tem tempo para a gente trazer uma notícia internacional, gente. Opa! É uma coisa assim, impressionante para quem ainda tem a capacidade de se impressionar com o Donald Trump. Eu acho que eu já perdi essa capacidade, gente. Mas o presidente dos Estados Unidos recebeu hoje na Casa Branca o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Eles conversaram por mais de 2 horas, encontro que acabou não sendo uma armadilha. Existia essa expectativa que poderia acontecer isso. Já caíram, por exemplo, o Cyril Ramaphosa, né, da África do Sul, e outros presidentes Zelensky, também. O próprio Zelensky também, da Ucrânia, já passou por isso, por uma situação de humilhação na Casa Branca, junto com o Trump na frente da imprensa. Mas teve até presente, Rodrigo e Chico, do Trump para o Petro. A gente vai colocar aqui na tela um cartãozinho que o Trump assinou ali. Diz que foi uma grande honra e ainda soltou um "Eu amo a Colômbia". Tá aí na tela, junto com a fotinho deles apertando a mão. Que fofo, hein? Fofinho o Donald. Tomara que signifique, pelo menos esse cartão significa assim, não vou mexer lá nas tuas eleições. Sim, daqui a pouco a eleição. Se valer pelo menos para isso, que é o que eu espero aqui no Brasil também, dessa boa relação com o Lula. Pelo menos não vou fazer uma interferência muito pesada no teu país durante o processo eleitoral. Se valer essa assinatura para isso, já está bom. Lembrando que o Trump tinha chamado o Petro de traficante, de chefe de tráfico. E o Petro, que também gosta de ir para o embate, chamou, quem está me acusando é o clã dos pedófilos. Chamou o Trump, por exemplo, de pedófilo, né, pelas ligações dele com os abusos sexuais do caso do Epstein. Aliás, essa nova divulgação, né, desses milhões de documentos está envolvendo muito mais gente. Daqui a pouco não vai sobrar nenhum. Não, mas eu acho curioso, assim, eles trocaram essas farpas pesadíssimas, mas hoje foram lá, se cumprimentaram, e o Gustavo Petro leva para casa esse bilhetinho fofo do Donald Trump. I love Colômbia. Não dá para saber o que esperar mesmo. Não tem como saber quando